nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite, meus amados irmãos. Juntos, porém, estamos distantes, mas unidos em oração. E eu convido nesse momento você para, junto comigo, fazer essa oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos o teu nome, porque só tu é digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Venha abençoar essa noite aqui, ó Pai, cada pedido, cada oração, cada louvor e a mensagem, que ela possa encontrar um coração desejoso e possamos colocar em prática. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí na carta de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13. Como hoje é culto de oração, nós vamos falar sobre intercessão. E aqui o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele vai falar do poder da intercessão. E a palavra nos diz: estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabendo que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometendo pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecarem por morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. A palavra de Deus nos confirma aqui bem claro, né, dizendo que ele nos ouve. Então, se ele nos ouve, nós precisamos pedir, que você possa pedir. Mas também ele coloca aqui que nós precisamos buscá-lo. Então, precisamos buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Que Deus possa abençoar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. É o nosso desejo, a nossa oração. Convido para abrir a sua Bíblia no Salmo 73 para a nossa meditação nessa oportunidade. Salmo de número 73. E eu quero falar sobre o tema Um Passo para a Queda e o poder restaurador de Deus. Algo fascinante que encontramos nas Escrituras Sagradas é que Deus não esconde as fraquezas dos seus servos. Nós percebemos na palavra de Deus as limitações dos grandes homens e mulheres do Senhor. Eram gente como nós, sujeitos a errar, cair, cometer transgressões, se levantar, e nós podemos ver que Deus está sempre trabalhando, agindo na vida deles e restaurando aqueles que ao longo da sua vida caíram. Então a gente percebe esse poder restaurador, transformador na vida dos grandes homens e mulheres de Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que restaura aquele homem caído. Abraão, considerado pai da fé, teve um momento de fraqueza na sua vida quando Abimeleque, rei de Gerar, olhou para Sara, sua mulher, que era bonita, atraente, bela, desejou-lhe, e Abraão disse ao rei que Sara era sua irmã, pois ele temia a sua morte. E nós encontramos lá em Gênesis capítulo 20, verso 3, quando Deus se revela em sonho a Abimeleque, repreendendo Abimeleque para que ele não tomasse a mulher de Abraão, porque senão ele seria morto. Gênesis 23 diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então a gente vê Deus restaurando o casamento de Abraão, Deus restaurando a vida de Abraão, Deus devolvendo Sara para Abraão, porque nós sabemos que Deus cuida dos seus servos. Deus tem alegria em poder restituir a vida espiritual, a vida familiar, a vida sentimental, a vida em todos os aspectos dos seus servos, dos seus discípulos. Podemos ver também lá no livro de Gênesis, que fala sobre a história de Jacó. Nós sabemos que Jacó é filho de Isaac. Jacó tinha um irmão chamado Esaú, e o nome Jacó significa enganador. A Bíblia diz que Jacó enganou o seu pai, já velho, tomou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, e ele teve que fugir para não ser morto pelo seu próprio irmão. 20 anos depois, Jacó volta, ele tem um encontro com Deus no vale de Jaboque. Deus restaura a sua vida espiritual, Deus toca no seu coração para restaurar também a sua vida familiar, a sua comunhão com seu irmão Esaú. E Deus então restabelece aquela unidade com Esaú que Jacó havia perdido. Tudo foi resolvido porque Deus é o Todo-Poderoso que restaura os seus filhos. E Deus então muda o nome de Jacó para Israel, porque Israel significa príncipe de Deus. A partir daquele momento não seria mais Jacó o enganador, mas agora o príncipe de Deus, o Israel, o príncipe de Deus. A Bíblia fala também de Davi. Davi cometeu
dois graves pecados na sua vida. Davi errou, caiu, mas Deus restaura a vida de Davi, e Davi é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. No Novo Testamento nós encontramos a história dos apóstolos. O líder dos apóstolos era Pedro, e Pedro, ele também pecou, errou, quando ele negou Jesus 3 vezes nos evangelhos. E lá no livro de Atos a gente encontra Deus restaurando a vida de Pedro. Ainda em João capítulo 21, Deus restaura a vida de Pedro, e lá em Atos, no capítulo 2, a gente vê um Pedro totalmente restaurado, transformado pelo poder do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Paulo era um perseguidor da igreja, um homem que prendeu muitos cristãos, que assolava a igreja. Deus então toca no seu coração, transforma a sua vida. Em Atos capítulo 9 a gente vê a conversão de Paulo. Paulo se converte e ele se torna uma bênção nas mãos do Senhor. Autor de 1/3 do Novo Testamento. Paulo escreve em Romanos capítulo 7 falando do pecado, falando das limitações do homem. E ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria, ele fazia. Por que ele não fazia o bem que ele queria e fazia o mal que ele não queria? Por causa do pecado que ainda habitava nele. E ele diz lá, miserável homem que sou. Mas graças a Deus que o livro de Romanos não termina no capítulo 7. Já no capítulo 8 de Romanos, verso 1, o apóstolo Paulo afirma em alto e bom som: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão firmados no Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador das nossas vidas. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados, e viver na dependência de Deus dia após dia. Você sabe quais são as pessoas que têm mais facilidade de cair e mais dificuldade de se levantar? São aqueles que se dizem espirituais, santos. Aqueles que se dizem mais espirituais, mais santos, são os que mais têm facilidade para cair e mais dificuldade para se reerguer, para reconciliar com Deus. Nós precisamos reconhecer que somos homens limitados, sujeitos a errar, e precisamos orar e pedir a Deus dia após dia para Deus firmar os nossos passos, para Deus fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida espiritual, nos ajudar nos momentos de adversidade e lutas, para que possamos continuar firmes dia após dia. Asaf era o regente, ministro de música da igreja de Israel. O levita separado por Deus para o exercício do ministério. Também enfrentou crises na sua vida espiritual. Salmos 73, a partir do verso 1, Salmo 73, verso 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, Asaf, ele conhecia sobre a bondade de Deus, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia da grandeza, da soberania de Deus. E eu creio plenamente que ele era um homem convertido. Entendia que o Senhor era o sustentador da sua vida. Mas chegamos no verso 2 do Salmo 73, quando Asaf afirma da seguinte forma: quanto a mim, porém, quase me
resvalar os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Então, Asaf, apesar de ser reconhecedor do Deus que ele servia, apesar de ser um homem convertido, ele quase cai em ruína, ele quase se afasta totalmente de Deus. Ele deixa claro aqui sobre os seus momentos de fraqueza, de lutas, de adversidades que ele enfrentava na sua vida espiritual. Asaf era um líder, era um ministro de música, era um homem importante na comunidade de Israel. Mas ele quase cai em ruína. E Asaf ele começa a apontar aqui alguns motivos que o levou a quase cair. O primeiro motivo foi a inveja. O verso 3 do Salmo 73 diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf olhava para dentro de si mesmo, sabia da sua fidelidade a Deus, do seu comprometimento com Deus. Olhava para a vida de outras pessoas que não tinham Deus no coração. E ele via essas pessoas prosperando, essas pessoas conseguindo bens materiais, comprando aquilo que queria, aquilo que almejava. Então Asaf começa a ter inveja dos ímpios, das pessoas que não buscavam a Deus, que não serviam a Deus. Ele entra numa crise profunda, apesar dele entender que Deus é bom. No verso 1, parece, na mente dele, no coração dele, parece que os incrédulos estavam sendo mais abençoados do que ele mesmo, que servia a Deus. E aí nós chegamos nos versos 4 e 5 do Salmo 73, quando ele diz: para eles não há preocupações e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Era a ideia que Asaf tinha, era a sua forma de pensar sobre os incrédulos. Então ele começa a ter inveja das pessoas que não buscavam a Deus. E a inveja de Asaf quase o levou à queda. Inveja é desgosto provocada pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outrem. Isso é inveja. Inveja pode levar muitas pessoas à ruína, à queda. E a palavra do Senhor Deus nos adverte sobre o perigo da inveja. Provérbios capítulo 14, verso 30, diz que quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, diz Provérbios capítulo 14, o verso 30. Então a inveja apodrece os nossos ossos. Lá em Tiago capítulo 3, verso 16, diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde a inveja reina, há problema, há dificuldade, há afastamento de Deus. Provérbios capítulo 27, verso 4 diz que o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Quem consegue suportar a inveja? Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Precisamos estar vigiando, orando, porque a inveja pode levar qualquer homem à queda, pode distanciar a pessoa da presença de Deus, pode levar uma pessoa à ruína, pode
fazer com que a pessoa faça algo que ela vá se arrepender pelo resto da sua vida. Precisamos pedir para Deus não permitir que a inveja entre no nosso coração, na nossa vida. O segundo motivo que levou o ministro de música Asaf a quase a queda foi a ingratidão. A ingratidão. Nós encontramos nos versos 13, 14 e 15 Asaf expressando a sua ingratidão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus estava cuidando dele, sustentando a vida dele, suprindo as suas necessidades, ajudando nos momentos de adversidade que ele enfrentava, mas Asaf, naquele momento, tinha um coração ingrato ao Senhor Deus Todo-Poderoso. No auge da sua crise, Asaf chegou a pensar que não teria valido a pena servir a Deus, ter consagrado sua vida no altar do Senhor. Ele diz assim: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele chegou a pensar que teria sido inútil ter um coração puro, reto, aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele estava pensando mais só nos bens materiais, na prosperidade financeira, no ter, e estava esquecendo do ser íntegro, ser justo, ter um coração puro diante de Deus. Ele entendeu que teria sido inútil conservar suas mãos limpas, sem pecado, sem transgressão diante do Senhor. Asaf estava sendo ingrato para com as misericórdias do Senhor Deus sobre a sua vida naquele momento. A inveja e a ingratidão estavam cegando os olhos espirituais daquele homem de Deus. Precisamos ter cuidado com isso em nossas vidas. Nós precisamos ser gratos a Deus em todos os momentos, não apenas nos momentos de abundância, de bênçãos que recebemos, de alegria que temos, mas a Bíblia diz que em tudo devemos dar graça, até mesmo nos momentos de adversidade, de lutas, de tribulações, de dor que enfrentamos. Precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele está no controle de todas as coisas, e a gratidão é algo que deixa Deus feliz. Quando nós lembramos sempre de agradecê-lo pelo fôlego da vida, por mais um dia, pela nossa família, pela saúde que ele tem nos dado, pelas lutas também que enfrentamos, porque sempre aprendemos e crescemos nas lutas, nas adversidades. E Asaf, ele, naquele momento, deixou a ingratidão entrar na sua vida, no seu coração. Mas nós chegamos aqui no verso 17. E eu louvo a Deus que Deus começa a trabalhar no coração daquele homem. Deus começa a restaurar aquele homem que estava um passo para cair, para se afastar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus começa a trazer esse homem para perto de si novamente. Começa a transformar a sua vida, a sua mente, o seu coração. E no verso 17 diz que Asaf chega no santuário. Asaf foi no templo, e no templo Deus começa a restaurar aquele homem, Deus começa a trabalhar na sua vida, Deus começa a mostrar para ele sobre a sua grandeza, sobre o seu poder. E no templo começa a restauração do ministro de música de Israel. Verso 17, Salmo 73, verso 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus,
e atinei para o fim deles, para o fim dos ímpios, daqueles que não tinham Deus no coração. Asaf parece que desejou ser como ímpio, mas a partir do momento que ele chega no templo, Deus o revela, o fim dos ímpios, daqueles que não querem saber de Deus, daqueles que não servem a Deus. E o fim dos ímpios é a perdição eterna, é o sofrimento eterno. E Asaf não queria passar pelos séculos dos séculos no sofrimento eterno, ir para o inferno quando ele morresse. E Deus então começa a restaurar aquele homem, começa a transformar a vida dele. Então o templo ali simbolizava a presença de Deus, o lugar onde Deus habitava. Nós sabemos que hoje Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus, ele está em todos os lugares. Para Ele não há limite de tempo e de espaço. Mas Deus quer que você esteja na presença dEle. Na presença de Deus é que Deus nos restaura, que Deus nos transforma. Quando nós buscamos, Asaf buscou a Deus, Asaf foi até no templo, porque ele queria uma resposta de Deus. Então aprendemos aqui que nós devemos buscar a Deus também, onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso lar, no templo, na igreja, no trabalho. Deus quer que nós nos aproximemos dEle, para buscar a sua presença, para nos derramar no altar do Senhor, para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Então Deus começa a transformar a vida de Asaf, tirar toda a inveja do seu coração, tirar toda a ingratidão do seu coração, tudo aquilo que afastava a comunhão com o Senhor. E aí nós chegamos já aqui no final do livro, do Salmo 73, no verso 22, Asaf reconhece a sua condição de pecador. Quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos a Deus, Deus nos conscientiza dos nossos pecados. O verso 22 do Salmo 73 diz assim: eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Então, aqui Asaf começa a reconhecer a sua condição de pecador. Ele reconhece que havia errado, pecado, por ter tido inveja dos ímpios, por ter se afastado de Deus, por ter um coração ingrato no altar do Senhor. Ele reconhece aqui o seu pecado, confessa a Deus. E o primeiro passo para a restauração do homem caído, ele reconhecer a sua condição de pecador. Confessar com seus lábios que o Senhor Deus é sustentador da sua vida, que Ele é o Todo-Poderoso. Crer em seu coração que só Ele tem poder para transformar a vida. Foi exatamente isso que Asaf fez. Asaf começa a buscar a comunhão com Deus, é o segundo passo para a restauração. A comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus. Verso 23, todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Então Asaf, ele se aproxima de Deus novamente, ele quer estar com Deus, na presença de Deus. Sua comunhão com Deus é restabelecida naquele momento. Meus irmãos, nós precisamos estar sempre no altar do Senhor. Não há melhor lugar para ficarmos que não seja na presença de Deus. Precisamos ansiar pela presença de Deus todas as manhãs, porque Deus é bom sempre para conosco. Nós que somos ingratos, muitas vezes nos afastamos da presença do Senhor, mas Deus quer a nossa vida e o nosso coração.
Verso 24, Asaf entende que Deus precisava ser o seu guia, que Deus precisava governar a sua vida. E aí diz assim o verso 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Asaf queria ouvir mais sobre Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, porque esses estatutos, os mandamentos de Deus, é que nos guia no caminho certo, no caminho reto, no caminho que nos conduz à salvação. Então, o terceiro passo para a restauração é permitir que Deus seja de fato o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso guia. É receber as orientações, os conselhos de Deus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas e colocar em prática no dia a dia, vivenciar esses mandamentos. Não adianta só você ler ou ouvir se você não colocar em prática no dia a dia. O quarto passo para a restauração é a convicção da fé. A convicção da fé daquele homem, verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. A partir daquele momento que Asaf busca a Deus, que Asaf procura a presença do Senhor, que ele chega no templo, que reconhece a sua condição de pecador, que busca comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que pede para Deus ser de fato o Senhor da sua vida, guiar o seu coração, sua fé é fortalecida, sua vida é firmada no Todo-Poderoso. E aí Asaf entende que Deus é o seu único caminho. Chegamos aí no verso 28, quando ele diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, nosso Senhor, no Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Asaf queria estar junto de Deus, na presença de Deus, dia após dia. Asaf queria continuar proclamando a mensagem da palavra do Senhor, testificando do amor de Deus para as pessoas que não conheciam a Deus. Asaf é totalmente restaurado, transformado. Ele quer recomeçar o seu ministério, sendo o ministro de música da igreja de Israel. Como é bom, como é maravilhoso quando Deus age, quando Deus transforma a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte da palavra do Senhor, de repente você esteja longe de Deus, afastado da presença do Senhor. Quem sabe você está aí a um passo para a queda, para se desviar das Escrituras Sagradas. Saiba que Deus quer te restaurar, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar o seu coração. Basta você procurar a Deus, ir ao encontro dele, pedir para ele entrar no seu coração novamente, pedir para ele transformar a sua vida, reconhecer a sua condição de pecador, buscar a comunhão com o Senhor, permitir que Deus seja de fato o seu Deus, o seu Senhor, o seu guia, o seu orientador. Pedir para a sua fé ser renovada dia após dia. Não deixe a inveja entrar na sua vida, no seu coração. Não permita que a ingratidão entre na sua vida, no seu coração. Mas seja um servo, uma serva dedicada no reino de Deus diariamente. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. É o que Deus nos ensina, é o que Deus nos orienta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja sustentando a sua família dia após dia. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, pela Tua palavra, Pai.
que ela possa ir de encontro com a necessidade de cada pessoa, Deus. Manifesta o teu poder, a tua graça na vida do teu povo. Visita aqueles, Pai, que mais precisam do Senhor nesse momento. Visita, Pai, as nossas famílias, nossos lares. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tire, Pai, da nossa vida tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. E manifeste o teu poder, Pai, no nosso coração, Pai, porque precisamos do Senhor, Pai. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe as famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Fala, minha amada. perto, eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. oh, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Ó Pai. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos diz a palavra de Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia
e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Amém. Nesse momento eu gostaria de orar. Vamos orar como aqui Daniel tinha um propósito, ele acabara de chegar ali, ele não queria se envolver com as coisas contaminadas daquele povo, e ele ora firmemente ao Senhor pedindo que ele não possa se contaminar. Que nossa oração seja essa, que a gente mesmo nesse mundo jaz no maligno, possamos estar pedindo a Deus, que a gente não venha nos contaminar, que a gente possa propor firmemente andar com o Senhor, servir ao Senhor, firmemente abandonar os pecados, firmemente confessar nossos pecados, porque nós sabemos que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, nesse momento, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu apresento aqui meus pecados a Deus em nome do Senhor Jesus, o que eu tenho falado, o que eu tenho visto, o que eu tenho feito que não te agrada. Ó Deus, perdoa em nome santo do Senhor Jesus. Aquilo que eu tenho feito, ó Pai, que eu acho que não é pecado, mas para ti é pecado. Vem, ó Espírito Santo, Deus, me convencer, me revelar, para que eu possa abandoná-lo. Ó Pai, se eu sei e não consigo, vem me capacitar, ó Deus, vem me dar força, eu te rogo, porque de mim mesmo eu não posso, só com tua ajuda é que eu posso te libertar deste pecado, só com o poder da oração, com a ajuda do Espírito Santo, com a tua atuação, ó meu Deus, é que eu posso ser livre desse pecado. Me ensina, ó Pai, a te buscar, me ensina a me converter cada dia mais, viver em santidade, que meu coração seja como Daniel, ó Pai, firmemente, não se contaminar com as coisas desse mundo, não se contaminar com aquilo que não te agrada, ó Deus, abandonar todos esses pecados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pecado, ó Pai, de ação, de pensamento, ó Pai, afaste todos eles em nome santo do Senhor Jesus. Agora eu te rogo, ó Pai, também por todos nós, ó Pai, não somente a minha vida, mas daqueles que nos ouvem. Vai agora, ó Pai, colocando no coração arrependimento, confissão de pecado. Nos ensina, ó Pai, ter um coração, ó Pai, quebrantado diante de Ti, para pedir perdão. Ó Pai, eu te entrego em nome do Senhor Jesus, cada um nesse momento. Restaura as nossas vidas, que tua palavra diz que por maior que nosso coração venha nos condenar, maior que o nosso coração é Deus para nos perdoar. Então, ó Pai, vem nos perdoar, vem nos ensinar, ó Pai, a entrar na tua presença com temor e santo temor diante de ti. É o que eu vou te pedir em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus.